Vamos lá, vocês já sabem, né? O novo técnico do Fluminense é o Mano Menezes. Aí eu vou te contar, meu irmão. Vamos lá. Não, claro, eu não queria o Mano Menezes como técnico do Fluminense. Eu acho que tinha opções melhores, mas a gente fica preso, impotente, porque no Fluminense tem um presidente que manda no clube. Ele que escolhe o treinador, e eu acho que não é uma boa escolha. A gente vai torcer. E claro que nós vamos torcer, nós somos Fluminense, ninguém quer ver o Fluminense na Série B. Nós vamos torcer para que o Mano Menezes tenha sucesso. A chance dele livrar o Fluminense de uma Série B, vendo os números do Internacional e o último trabalho dele no Corinthians, não são animadores. Mas a gente vai torcer. Podia ser uma escolha melhor. Mas a gente não tem força para decidir nada. O torcedor não é consultado nessas horas. Né? Não tem uma pesquisa por parte do clube. E a mesma gente reclamando nas redes sociais, não adianta, ele ia trazer o Odair. O Odair preferiu ficar no mundo árabe. O plano B dele foi Mano Menezes. Cara, daí entuba, vamos torcer, vamos pro jogo contra o Internacional, vamos fazer a nossa parte. Mas que eles estão fazendo a parte deles para rebaixar o Fluminense, isso eles estão. E como estão fazendo um esforço danado para rebaixar. Então o Fluminense acertou nessa segunda-feira a contratação do Mano Menezes. O treinador de 62 anos, que dirigiu seleção brasileira e grandes clubes do futebol nacional, vai se apresentar nessa terça-feira ao Fluminense, deve dar uma coletiva, né? Ele estava em Portugal, chegou em São Paulo, de São Paulo ele está vindo para o Rio de Janeiro, já chegou na segunda-feira para terça-feira treinar a equipe visando o jogo contra o Internacional. A princípio, o contrato dele é até dezembro deste ano, 2024. Mas, segundo algumas informações, há uma cláusula, sempre tem uma cláusula minuciosamente colocada de uma extensão contratual do Mano Menezes até dezembro de 2025. A princípio é até dezembro de 2024, mas tem aquela cláusula que estica por mais um ano de contrato. Tá bom? Então podemos ter Mano Menezes, dependendo dos resultados, até dezembro de 2025. A princípio até o final do ano. Então boa sorte a ele, porque a sorte, o sucesso de Mano Menezes no Fluminense é o nosso sucesso também. A gente poder dormir em paz e em tranquilidade. Um bom trabalho para o Mano Menezes. E é isso aí. Agora tem um problema. Durante a conversa com o treinador, a diretoria, o novo treinador do Fluminense, deixou claro que pretende fazer mudanças no elenco do Fluminense. Isso aí chamou minha atenção. E também uma carta branca dada pelo Mário Bittencourt ao Mano Menezes. Você tem carta branca para você fazer o que quiser. E é isso que a gente queria. Um treinador de peso, de escopo, um treinador que já treinou seleção brasileira, vários clubes grandes, que chegasse com moral ali, afastasse quem precisasse ser afastado e dar a titularidade quem merece ser titular. Para chegar com carta branca. Então essa notícia aqui é importantíssima. Deram o aval para você mexer no time da forma que você quiser, afastar quem você quiser. Isso é ótimo. Também foi revelado que a ideia do Fluminense é trazer alguns reforços. Já chegamos no mês aí da abertura da janela. E fazer uma reformulação com os atletas que estão no clube. Peraí. O Mano Menezes vai ter carta branca para indicar jogadores para o Fluminense contratar. E o Mano Menezes vai ter carta branca para fazer uma reformulação no elenco. Aí eu gostei. Aí eu aprovo. Aí eu fico feliz. Deixa seu comentário aí. Então vai fazer uma reformulação com os atletas, que ele não dispense ou afaste alguns veteranos que não estão correspondendo. Vale lembrar que o Mano já trabalhou com diversos jogadores experientes desse elenco, isso também pesa na balança, como o Renato Augusto. Ele trabalhou com o Renato Augusto, com o Thiago Silva. Então ele conhece algumas peças do elenco. E outra coisa, o Fred, olha só que interessante, o Fred ele faz parte da diretoria, né, do Fluminense. O Fred foi um dos entusiastas da contratação do Mano Menezes. Dizem até que ele ficou de frente nessa contratação. E é interessante, vou explicar por quê.
O Fred foi treinado pelo Mano Menezes na seleção brasileira e no Cruzeiro, e conhece os métodos do Mano, e isso influenciou na sua contratação. Mas o mais interessante nisso é que lá em 2012, o Fred era tretado com o Mano Menezes. Olha como o mundo dá volta, né? Ele era tretado com o Mano Menezes, não se davam bem. O Fred falou até, com o Mano Menezes na seleção eu não vou ter chance de ser convocado. E depois, em 2024, o Fred é o maior entusiasta, negocia e traz ele e diz que gosta dos métodos dele de trabalho. Só para citar um exemplo, como o mundo ele não gira, ele capota, olha o que o Fred disse em 2012 sobre o Mano Menezes. Eu nem penso em seleção brasileira enquanto o Mano Menezes estiver lá. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, e ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costas. E eu fiquei no banco e nem entrei. Ali eu vi que realmente o Mano não gosta do meu trabalho. Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols. Então, não sei mais o que ele quer. Mas eu respeito. Mas o que eu falei, enquanto o Mano estiver no comando da seleção, eu não crio expectativas nenhuma de jogar pela seleção brasileira. Coisa mudou. Agora o Fred gosta dos métodos de trabalho do Mano Menezes. Todo mundo evolui, né? E falando em reformulação, olha que interessante, falando em reformulação, essa carta branca dada ao Mano Menezes, eu lembrei do Renato Augusto, porque o Renato Augusto estava no Corinthians na época que o Mano Menezes era o técnico, e o Mano Menezes foi o maior entusiasta na dispensa do Renato Augusto. E hoje o Renato Augusto está em desgraça com a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense não quer ver o Renato Augusto em campo, pelas atuações, pela forma que ele tem atuado. E com esse retorno, essa vinda do Mano Menezes, há um reencontro entre o Renato Augusto, que foi dispensado do Corinthians, não teve a sua renovação de contrato, e o treinador que incentivou que esse contrato não fosse renovado. Olha que legal. Na matéria da época, na época que eu digo no início do ano, que o Mano estava no Corinthians nos primeiros meses desse ano, o treinador entendeu que Renato Augusto passa por um momento na carreira em que cada vez mais recua para armar a equipe desde o campo de defesa, não se encaixando assim na proposta idealizada para o time. Cada vez mais o Renato Augusto vai recuando, o Mano queria que ele jogasse um pouquinho mais próximo da área e não se encaixava no formato dele que ele queria para o Corinthians na época. Essa foi a explicação tática que o Mano Menezes apresentou para não seguir com Renato Augusto no elenco. Foi isso que ele disse há poucos meses. Fevereiro. Ele saiu do Corinthians em fevereiro ou março. Em fevereiro ele tinha essa ideia do Renato Augusto. Repito, Renato Augusto passa por um momento na carreira em que cada vez mais ele recua para armar a equipe desde o campo de defesa, não se encaixando assim na proposta idealizada para o time. A chance do Renato Augusto pegar o boné dele agora e ir embora do Fluminense é muito grande. O Renato Augusto não mudou, não evoluiu, não melhorou desde a época que ele estava lá no Corinthians. E agora ele vai reencontrar o mesmo técnico que colaborou com a saída dele, de um clube que ele era ele. Vamos ver como isso vai desenrolar. Veremos cenas dos próximos capítulos. Outro que parece que chegou no final da linha no Fluminense é o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o treino desta segunda-feira. Apenas uma coincidência, a chegada do Mano Menezes e esse problema na panturrilha. Todo mundo sabe que o Felipe Melo tem uma dor crônica na panturrilha e um problema crônico no joelho. Estava machucado, era para voltar nesse último jogo que o Fluminense perdeu contra o Grêmio por 1-0. Treinou normalmente 2 dias seguidos, mas não foi relacionado. Daí no treino de segunda-feira, com um novo treinador, ele sente a panturrilha, está afastado dos jogos. Tá, já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Eu acho que o Fluminense precisa, nesse momento, de jogadores com a sua condição física plena para responder dentro de campo. Jogador que joga apenas 45 minutos, que saia no segundo tempo, sempre tendo um problema físico. O Marcelo está se enquadrando
nesse sistema aí de sempre joga 2, 3 partidas e depois machuca. Já deu pro Felipe Melo. É bom, o Felipe Melo já conquistou o que tinha que conquistar, conquistou uma Libertadores com o Fluminense, entrou na história do Fluminense com essa Libertadores, com uma Recopa Sul-Americana, mas fisicamente não tem mais condições, isso só vai atrapalhar. E essa carta branca dada pelo Mário Bittencourt ao Mano Menezes de reformular o elenco, de afastar quem ele quiser afastar, Felipe Melo pode entrar nessa barca aí, assim também como o Renato Augusto. Outro que está deixando o Fluminense é o Marlon. A condição para o Marlon não tem mais contrato com o Fluminense. Não tem mais, o contrato dele acabou. Então está faltando o Shakhtar Donetsk aceitar o empréstimo dele, a extensão desse empréstimo. Mas tinha uma condição dada pelo Fluminense para essa renovação de contrato. Era que o Marlon aceitasse uma redução salarial. A informação que chegou é que o Marlon não aceitou essa renovação. Essa redução salarial. Ironicamente, o Marlon, no jogo em que o Fluminense perdeu para o Grêmio, o último jogo, o Fluminense perdeu para o Grêmio, o Marlon terminou o jogo como capitão do Fluminense. Lembra que quando teve esse negócio, renova ou não renova? Daí saiu o Fernando Diniz, o Marlon estava praticamente descartado. Veio o Marcão gosta muito do Marlon, pediu a permanência do jogador, mas teve essa condição da redução salarial. O Marlon iria ficar, mas com essa condição. Agora, com a chegada do Mano Menezes, tem a informação que ele não aceitou reduzir, então, tchau, bye bye. Tá vendo como a reformulação já começa a acontecer? Felipe Melo machucando novamente, o Marlon sem contrato com o Fluminense, Renato Augusto com o filme queimado com o treinador que está chegando, e assim vai. Carta branca ao Mano, não é o treinador que eu queria no Fluminense, eu queria um outro treinador, acho o Mano ultrapassado, mas vamos torcer pra caramba para que dê certo. E o melhor da notícia do vídeo de hoje, essa carta branca e essa reformulação, espero que o Papai do Céu dê sabedoria para ele, para afastar quem for necessário e rejuvenescer esse time. Deixe seu comentário que é importante nesse vídeo. Até o próximo. Tô indo nessa. Boa sorte ao Mano. E lembre-se sempre que errar é humano. Flui!